Capítulo 11. Temor de Deus versus temor do homem. Você serve àquele a quem teme. Tudo o que já lemos e estudamos nos conduz a este elemento extremamente crucial ao lidarmos com a intimidação. Ele não apenas é importante ao enfrentarmos a intimidação, como também em todas as áreas da vida. Estou falando do temor do Senhor. A Igreja não entende que este é um elemento significativo para uma vida cristã triunfante. Isaías profetizou com relação a Jesus: deleitar-se-á no temor do Senhor. Isaías 11:3. O prazer dele deve ser o nosso. O homem que teme a Deus será guiado nos caminhos de Deus. Salmos 25:12. Esse homem repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Versículo 13. Aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o princípio do seu conhecimento. Provérbios 9:10, 1:7, 2:5. Ele prolongará os nossos dias. Provérbios 10:27. Somos advertidos de que ninguém verá o Senhor sem santidade, que é aperfeiçoada pelo temor do Senhor. Hebreus 12:14, 2 Coríntios 7:1. E isto é apenas uma amostra do que a Bíblia fala sobre o temor do Senhor. A única maneira de andarmos totalmente livres da intimidação é andando no temor do Senhor. A Bíblia diz: no temor do Senhor tem o homem forte confiança. Provérbios 14:26, AMP. Uma forte confiança gera a ousadia de que precisamos para seguir o caminho de Deus e não o caminho do homem. Vamos examinar as diferenças entre o temor de Deus e o temor do homem. Definindo o temor de Deus e o temor do homem. Em primeiro lugar, o que é o temor de Deus? Ele inclui o respeito por Deus, mas é mais do que isso. Temer a Deus significa dar a Ele o lugar de glória, honra, reverência, ações de graças, louvor e preeminência que Ele merece. Observe que é o que Ele merece e não o que nós achamos que Ele merece. Ele detém esta posição em nossas vidas quando o estimamos e estimamos os desejos dele acima dos nossos próprios desejos. Odiaremos o que ele odeia e amaremos o que ele ama, tremendo diante da sua presença e da sua palavra. Em segundo lugar, vamos examinar o temor do homem. Temer o homem é ficar alarmado, ansioso, impressionado, aterrorizado e desconfiado, acovardando-se diante do homem mortal. Quando somos capturados por este medo, vivemos fugindo e nos escondendo da reprovação, evitando constantemente a rejeição e o confronto. Ficamos tão ocupados nos protegendo e servindo aos homens que somos ineficazes em nosso serviço a Deus. Com medo do que o homem possa nos fazer, não damos a Deus o que ele merece. A Bíblia nos diz: o temor do homem arma ciladas. Provérbios 29:25, AMP. Uma cilada é uma armadilha. Temer o homem rouba a autoridade que lhe foi dada por Deus. O dom de Deus então fica adormecido em você. Você se sente impotente para fazer o que é certo, porque o poder de Deus em você está inativo. Isaías 51, 7-13 alerta: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou?
Quando agradamos aos homens para nos livrarmos da reprovação deles, esquecemo-nos do Senhor. Nós nos afastamos do serviço dele. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Você servirá e obedecerá a quem teme. Se você teme o homem, você o servirá. Se você teme a Deus, você o servirá. Você não pode temer a Deus se teme o homem, porque você não pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Por outro lado, você não pode temer o homem se teme a Deus. Os crentes no Novo Testamento devem temer a Deus? O temor do Senhor não é uma doutrina morta do Antigo Testamento. Ele é um modo de vida. Se você ama a Deus, temerá somente a Ele. O seu temor a Deus absorverá todos os temores menores. Entristeço-me quando ouço as pessoas falarem de Deus como se ele fosse o garoto de recados delas. Uma pessoa que fala de Deus desta maneira não conhece o Senhor realmente. Até os discípulos mais chegados de Jesus o chamavam de Senhor e Mestre. João 20:28. Quando tratamos o Senhor como alguém familiar, perdemos a perspectiva do lugar que ele ocupa. Este tipo de atitude fará com que nos portemos de forma irreverente. Vemos a evidência disto tanto na igreja quanto na vida particular dos crentes. Eles se chamam crentes, mas será que o estilo de vida deles demonstra isso? Muitas vezes me entristeço quando vejo o modo como as pessoas agem na igreja. Antes do culto, elas correm na frente uns dos outros para pegar um lugar ou ficam irritadas se alguém está sentado no lugar delas. Elas falam e continuam falando durante o culto. Depois, elas se levantam e saem quando acham que o culto está demorando muito ou se não gostam do que estão ouvindo. É alarmante ver a falta de respeito aparente que têm por seus pastores. Elas falam dos servos de Deus como o noticiário fala dos políticos. Talvez muitos ministros tenham agido mais como políticos do que como servos de Deus, mas eles ainda são servos de Deus e cabe a ele julgar. Quando tememos a Deus, respeitamos as coisas da casa de Deus e os servos que ele levanta. Davi não ergueu sua mão contra o ungido de Deus, Saul, mesmo depois que Saul matou 85 sacerdotes do Senhor. 1 Samuel 22, 11-23. Davi temia a Deus. Entristeço-me com as coisas que muitos crentes assistem, ouvem e leem. Em algumas casas me perguntei se havia alguma diferença entre o modo como eles viviam e o modo como o mundo vive. Na sua busca por serem equilibrados, normais e aceitos, eles se esqueceram de que Deus não chama de normal o que o mundo chama de normal. Quando ama a Deus realmente e teme somente a Ele, você vive uma vida de consagração e não de mundanismo. Pedro exortou: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1, 15-17. O temor de Deus é uma grande motivação para nos manter longe da impiedade. A igreja tem medo? Em Atos 2, os discípulos foram cheios com o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Eles foram tão cheios que agiram como homens embriagados. O riso e a alegria transbordavam nesses novos crentes. Deus os estava fortalecendo e renovando.
Deus tem prazer em fazer isso. Ele não é um Deus vingativo que tem prazer na tristeza, mas ele tem prazer no amor, na misericórdia, na justiça, na paz e na alegria. Os discípulos viram muitas pessoas salvas nos dias que se seguiram, mas alguns desses novos convertidos haviam ido buscar o Senhor por causa das bênçãos e não por quem Ele é. Isto fez com que eles não dessem a Deus a reverência que Ele merece. Eles foram gradualmente ficando acostumados com o Senhor. Esta familiaridade fez com que eles tratassem as coisas de Deus como coisas comuns. Eles não tremiam diante da sua presença ou da sua palavra. Vemos a evidência disto em Atos capítulo 5. Um homem e sua mulher levaram uma oferta de um pedaço de terra que haviam vendido. Aquele não era todo o valor que havia recebido pela venda, mas eles queriam que parecesse assim para que ficassem bem aos olhos dos outros crentes. Eles honravam a aparência acima da verdade e temiam o homem mais do que a Deus. Eles levaram a oferta, mentiram. A maioria das pessoas consideraria esta uma mentirinha leve. E caíram mortos. Eles morreram porque mentiram na presença da glória de Deus. Eu costumava pensar, como com certeza você também pensa. Há pessoas que fizeram o mesmo na presença de pastores hoje em dia e não caíram mortas. Por quê? Creio que é porque a presença de Deus era mais poderosa no tempo do livro de Atos do que hoje. Por exemplo, o livro de Atos relata que após esse incidente, Pedro andava pelas ruas de Jerusalém e os enfermos eram curados quando a sua sombra os tocava. Atos 5:15. Não vemos este tipo de milagres hoje em dia. Creio que à medida que a presença e a glória de Deus aumentarem, haverá relatos semelhantes ao de Atos capítulo 5. Observe o que aconteceu depois que eles caíram mortos. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Atos 5:11. O tremendo temor e reverência pelo Senhor foram restaurados. Eles perceberam que precisavam repensar o seu modo de tratar a presença e a unção de Deus. Lembre-se, Deus disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10:3. Quando Deus fica em silêncio, nossos corações são revelados. Deus reteve a sua glória para nos testar e nos preparar. Seremos reverentes mesmo quando a sua presença não for manifesta? Em muitas maneiras, a igreja moderna tem se portado como os filhos de Israel. Na verdade, Paulo disse que as experiências deles foram escritas como exemplos para nós. 1 Coríntios 10:6. Os israelitas ficavam entusiasmados quando Deus os abençoava e realizava milagres para eles. Quando Deus dividiu o Mar Vermelho, os levou a atravessar por terra seca e depois enterrou os inimigos deles no mar. Eles cantaram, dançaram e gritaram celebrando a vitória. Êxodo 15:1-21. No entanto, alguns dias depois, quando o grandioso poder de Deus não estava aparente e a comida e a bebida eram escassos, eles reclamaram contra Deus. Êxodo 15:22. Mais tarde, Moisés levou o povo ao Monte Sinai para consagrá-los a Deus. O Senhor desceu à montanha aos olhos de todo o seu povo. Foi uma experiência tremenda, com relâmpagos e trovões e uma grossa nuvem sobre a montanha. Então, Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus, mas o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe.
Êxodo 20, 10 ao 18. Eles recuaram aterrorizados, não no temor de Deus, mas temendo por suas próprias vidas. Quando Deus desceu, eles perceberam que amavam suas vidas mais do que amavam a Ele. Eles disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, 19 ao 20. Observe que o temor de Deus lhe dá poder sobre o pecado. Provérbios 16, 6 diz: Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. O relato prossegue em Êxodo 20, 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés disse a Deus o que eles haviam dito e como tinham medo. Deus respondeu: Em tudo falaram eles bem. Quem me dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, 28 ao 29. Observe que o povo recuou enquanto Moisés se aproximou. Isto revela a diferença entre Moisés e Israel. Moisés temia a Deus, por isso ele não teve medo. O povo não temia a Deus, por isso eles tiveram medo. O temor de Deus aproxima você da presença de Deus e não afasta você dele. Entretanto, o temor do homem faz com que você se afaste de Deus e da sua glória. Quando somos paralisados pelo medo do homem, nos sentimos mais confortáveis na presença do homem do que na presença de Deus, até mesmo na igreja. O motivo disso é que a presença de Deus abre o nosso coração e nos traz convicção de pecado. Não Sinai, mas Sião. Para provar que o temor de Deus é uma realidade no Novo Testamento, vamos ler este relato do livro de Hebreus. Ora, não tendes chegado à montanha que pode ser tocada e que ardia com fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Mas tendes chegado ao monte Sião. Hebreus 12, 18 ao 22, AMP. Primeiro, somos lembrados do que aconteceu no Sinai. Então nos é dito sobre a montanha à qual chegamos, chamada Sião. Deus falou na terra daquela montanha no Sinai. Agora, o mesmo Deus fala do céu desta nova montanha, Sião. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Hebreus 12, 25. Observe as palavras, muito menos. O nosso julgamento é muito mais severo quando não ouvimos e obedecemos à voz de Deus. A graça que recebemos sob o Novo Testamento não é para que a usemos para viver como bem entendemos. Por que os israelitas não deram ouvidos à sua voz? Eles não temiam a Deus. Tenha isto em mente enquanto continua a ler e você verá claramente que o motivo pelo qual as pessoas não ouvem sob a nova aliança é o mesmo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28, 29. Observe que a palavra diz reverência e santo temor.
Se o temor de Deus estivesse limitado apenas à reverência, o escritor não teria separado o conceito de santo temor do conceito de reverência. Observe também que o escritor não concluiu com porque o nosso Deus é um Deus de amor. Mas, em vez disso, concluiu dizendo: o nosso Deus é fogo consumidor. Esta afirmação sobre Deus corresponde ao motivo pelo qual os filhos de Israel se afastaram da sua presença. Pois este grande fogo nos consumiria se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Deuteronômio 5:25. Deus não mudou, Ele ainda é santo, Ele ainda é fogo consumidor. Sim, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Em nossas igrejas, enfatizamos o amor de Deus e ouvimos muito pouco sobre o temor de Deus. Pelo fato de não termos pregado todo o conselho de Deus, a nossa visão do amor está deturpada. O amor que temos pregado é um amor fraco. Ele não tem o poder para nos conduzir a uma vida consagrada. Ele amorteceu o nosso fogo e nos deixou mornos. Nós nos tornamos como crianças mimadas que não reverenciam o seu pai. Se não crescermos no temor do Senhor, corremos o risco de nos tornarmos familiarizados com Deus e tratar como comuns as coisas que Ele considera santas. Observe também este versículo. Retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12:28. A graça não é dada meramente para cobrir a nossa irreverência e o nosso pecado. Ela é dada para nos dar poder para servirmos a Deus de modo aceitável. E a maneira aceitável de servirmos a Ele é por amor, com reverência e santo temor. Neste sentido, Paulo também escreveu: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Onde está o nosso temor e tremor? Será que nos esquecemos de que Deus é o justo juiz? Será que nos esquecemos do seu julgamento? Leia a exortação abaixo com atenção. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, a severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Romanos 11, 20-22. Nós nos tornamos especialistas na bondade de Deus. No entanto, não é somente a bondade dele que devemos levar em consideração. Precisamos entender a severidade de Deus também. A bondade de Deus nos atrai ao seu coração e a sua severidade nos mantém livres do orgulho e de toda forma de pecado. Uma pessoa que só considera a bondade deixa de lado o temor que a impedirá de ceder ao orgulho e ao mundanismo. Do mesmo modo, a pessoa que só considera a severidade de Deus é facilmente envolvida pelo legalismo. São ambos, tanto a fidelidade quanto o temor de Deus, que nos mantém no caminho estreito para a vida. Espero que você entenda que estou enfatizando o temor de Deus propositalmente. Este temor que tem sido tão negligenciado em nossa igreja moderna. Amo a Deus de todo o coração e alegro-me muito por ser seu filho e pelo privilégio de servir a Ele. Sei que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos 2:4. Mas também sei que é o temor de Deus e o seu julgamento que nos impedem de pecar deliberadamente. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário,
certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 26 ao 31. Uma pessoa é seduzida a pecar quando ela considera comum ou familiar o que Deus considera santo. Frequentemente, nós não damos valor às coisas que Deus leva a sério e tratamos com seriedade as coisas às quais Deus não dá valor. Levamos muito a sério o fato de parecermos respeitáveis aos olhos dos outros, mas isto não é tão importante para Deus quanto as motivações do nosso coração. Conheci homens que estavam enredados no pecado e que ao mesmo tempo diziam: eu amo Jesus. Eles mediam o seu estado espiritual pelo que sentiam por Jesus. Mas será que eles o amavam o suficiente para morrerem para o pecado que os prendia? Não. Eles não tinham temor de Deus. Quando visitei na prisão um pastor que havia caído em imoralidade sexual e corrupção financeira, ele me disse: John, eu sempre amei Jesus, mesmo quando estava enganado. Ele era meu Salvador, mas não meu Senhor. Ele havia tomado decisões motivadas pelo temor do homem. Ele queria agradar às pessoas. Ele desejava os elogios que vêm dos homens. Essas coisas o levaram à corrupção. Naquela prisão, Deus mostrou a ele o seu amor e misericórdia e ensinou-lhe o temor do Senhor. Ele agora teme ao Senhor e foi restaurado. Recusando o convite de Deus. Voltando à ilustração do Monte Sinai, quero apontar algo que a maioria das pessoas deixa passar. Deus instruiu tanto Moisés quanto Arão a subirem a montanha. Êxodo 19, 24. Moisés subiu, mas por alguma razão encontramos Arão de volta ao acampamento. Êxodo 32, 1. Creio que Arão voltou ao acampamento porque ele se sentia mais confortável na presença dos outros crentes do que na presença de Deus. Não somos assim em nossas igrejas de hoje? Nós nos sentimos mais confortáveis indo à igreja, tendo comunhão com outros cristãos e nos mantendo ocupados com obrigações ministeriais do que com o Senhor. Evitamos ficar a sós na sua presença, cercando-nos de pessoas e de atividades, esperando que isto esconda o nosso vazio. Josué, por outro lado, tinha um coração que buscava a Deus. Ele queria estar tão próximo da presença de Deus quanto possível. Ele ficou no sopé da montanha por 40 dias enquanto Moisés estava com Deus. Êxodo 32, 17. Ele se aproximou tanto quanto possível, sem ir até onde Moisés e Arão haviam sido convidados para subirem. Josué temia a Deus o suficiente para não ser presunçoso. Enquanto Josué esperava na montanha, o povo no acampamento ficou inquieto. Eles estavam em uma terra estranha. O líder deles havia partido havia mais de um mês. E Deus ainda não havia se revelado. Eles começaram a questionar a Deus e Moisés. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto este Moisés,
o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Êxodo 32, 1. Aparentemente, eles respeitavam e temiam a Deus. Ó Moisés! Eles haviam suplicado: Deus é grande demais para nós. Vá você falar com ele e nos diga o que ele disse. Ouviremos e obedeceremos. Eles haviam acabado de ver como Deus era poderoso e terrível, mas não temeram a Deus quando fizeram ídolos para si. Agora que Deus estava em silêncio, a verdadeira natureza deles foi revelada. Podemos facilmente temer a Deus enquanto Ele está fazendo milagres e demonstrando o seu poder, mas Deus está procurando aqueles que também o reverenciarão e temerão quando não sentirem a sua presença ou o seu poder, como filhos que obedecem mesmo quando seu pai não está olhando. Os que são verdadeiramente obedientes o são quando ninguém está por perto para monitorá-los. Deus disse a Israel: Não é, acaso, porque retive de ti a minha paz, que não me temes? Isaías 57, 11. Na essência, ele perguntou: Por que o meu povo não me teme? Então ele respondeu à sua própria pergunta, observando que o povo não o temia porque ele não havia se manifestado por algum tempo na forma de um poder aterrador. Em outras palavras, quando o povo não via manifestar-se de uma forma tremenda, eles agiam como se ele não estivesse ali. O silêncio de Deus expôs as verdadeiras motivações do coração do povo. É em meio ao deserto, enquanto enfrentamos provações, e não em um culto poderoso e ungido, que o verdadeiro crente se revela. O que uma pessoa é na prensa é o que ela realmente é. Veja o que Arão fez quando estava sob pressão. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, 2 ao 4. Eles fizeram um ídolo com a bênção de Deus, com aquilo que haviam trazido como despojo do Egito. Mas ainda mais alarmante é que Arão, aquele que não quis subir a montanha, fez o ídolo. Ele havia sido porta-voz de Moisés. Ele havia ficado ao lado dele e visto cada grande milagre e praga. Mas agora ele temia o povo e dava a eles o que eles queriam. Ele temia o homem mais do que a Deus, e assim ele foi facilmente intimidado pelo povo. Não havia ousadia nele. O dom de Deus estava adormecido. Isto fez dele um líder fraco. Quando foi confrontado por Moisés, ele culpou o povo que o havia intimidado. Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Êxodo 32, 22, 24. Arão não assumiu a responsabilidade pelo que havia feito. Sim, a avaliação que ele fez do povo estava correta. Havia sido ideia deles e não de Arão. Mas, por ele temer o povo, não foi forte o bastante para quebrar a intimidação da multidão e orientá-los corretamente. Ele estava envolvido pelo temor do homem.
Os líderes que temem os homens recuarão e darão ao povo o que eles querem em vez de dar o que eles precisam. Eles se tornam presa fácil da intimidação. Não importa o quanto o líder diz que ama a Deus e ao seu povo, enquanto temer o homem. Ele jamais verá o verdadeiro progresso em si mesmo ou no povo que lidera. O homem que teme a Deus só se preocupa com o que Deus diz sobre ele. O homem que teme os homens está mais preocupado com o que os homens pensam a respeito dele do que com o que Deus pensa. Ele ofende a Deus para não ofender o homem. Já vi líderes tomarem decisões para dar às pessoas aquilo que elas queriam. As motivações deles eram manter a sua popularidade junto ao povo. Naturalmente, eles jamais admitiriam isto e talvez nem mesmo tivessem consciência disto. Eles justificavam suas decisões com o seguinte pensamento: não queremos ofender as pessoas, ou isto é o melhor para todos os envolvidos, ou mais pessoas poderão ser ministradas se fizermos isso. E daí por diante. O reino de Deus não é uma democracia, é um reino. A popularidade não é importante. Eles não perceberam que eram motivados pelo medo e pela intimidação. A atitude deles não estava enraizada no amor pelo povo, mas no amor por si mesmos. O que acontece quando não tememos a Deus? Deus disse a Moisés: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. Deuteronômio 5:29. Mas o povo não o fez, e veja o que aconteceu. Depois de um ano vivendo no deserto, era hora de partir e tomar posse da terra prometida. O Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Números 13:1. Observe que ele disse: eu hei de dar. Ele não disse: vão espiar a terra e vejam se podem tomá-la. Então Moisés enviou os homens. Eles espiaram por 40 dias e descobriram que os habitantes estavam bem estabelecidos nessa terra e que as cidades eram muito grandes e bem guardadas. Todos os 12 espias viram o mesmo povo, os mesmos exércitos, as mesmas cidades grandes fortificadas e os mesmos gigantes. Josué e Caleb estavam prontos para ir de uma vez e tomar o que Deus havia prometido. Entretanto, os outros 10 espias ficaram intimidados com o que viram. Eles só viram grandes exércitos e gigantes, enquanto Josué e Caleb viram o quanto Deus era bom e fiel. Os 10 espias disseram ao povo que seria impossível tomar a terra. Eles haviam sido escravos por mais de 400 anos e não eram experimentados na guerra como os exércitos que viram. O povo imediatamente teve medo e começou a reclamar. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Números 14:3. Neste versículo, descobrimos a raiz do temor do homem. Não nos seria melhor? Aquelas pessoas estavam intimidadas porque só pensavam em si mesmas. Elas não disseram: o que Deus diz é melhor. Em vez disso, perguntaram: o que é melhor para nós? A questão não poderia estar mais clara. A raiz do temor do homem é o amor por si mesmo. Quando ama sua vida, você procura salvá-la. Você ficará intimidado com qualquer coisa que a ameace. Deus levou aquele povo ao lugar onde eles não tinham outra escolha senão confiar nele. Parecia que todos eles seriam destruídos pelos habitantes desta nova terra. Mas, em vez de confiar em Deus, eles agiram como se Deus os tivesse salvado dos egípcios apenas para fazer com que os cananeus
os matassem. É claro que isto parece ridículo, mas todos nós enfrentamos momentos em que é necessário seguir o Senhor em situações que parecem perigosas ou prejudiciais à nossa vida. Só podemos segui-lo nestas circunstâncias quando determinamos em nosso coração que Deus é bom. Só há bem nele. Ele nunca fará nada conosco apenas em benefício próprio para nosso prejuízo eterno. Precisamos nos lembrar de que Deus julga tudo com base na eternidade, ao passo que o homem julga com base em 70 ou 80 anos. A rejeição de Deus ou a rejeição do homem? Caleb e Josué escolheram o caminho mais difícil. Deus disse que eles tinham um espírito diferente e que o haviam seguido inteiramente. Todo o restante não queria ver o seu bem-estar em perigo por obedecer a Deus. Deus foi fiel com Caleb e Josué. Eles foram os únicos daquela geração a entrar na terra prometida. Ver Números 14, versículo 24 e versículo 30. Aqueles que procuraram salvar suas vidas as perderam. Deus pronunciou o destino deles dizendo: porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto, e tereis experiências do meu desagrado. Números 14, versículo 32 e 34. É um pensamento assustador saber que muitos serão rejeitados por Deus porque temeram ser rejeitados pelo homem. Oro para que todos nós aprendamos a ter prazer no temor do Senhor, pois o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, 27. No próximo capítulo, você verá como o temor do Senhor o ajudará a andar dentro da vontade de Deus durante os tempos de intimidação.